5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa terceira aula da capacitação em cuidados paliativos, a Capacita Glória D'Or. Hoje a aula vai ser ministrada novamente pela doutora Débora. Eu queria lembrar para vocês que ainda não assistiram às aulas anteriores, a gente vai compartilhar aqui no chat do webinar o link. Elas estão disponíveis no canal oficial do IDOR no YouTube. E lá, para você que está assistindo essa aula pelo YouTube, lá pelo canal oficial, por favor, se você for do Hospital Glória D'Or, é importante que você preencha a lista de presença, a lista de participação nesse webinar, nessa capacitação em cuidados paliativos. Hoje, então, é a quarta aula, né? A gente teve uma aula lá em dezembro ainda, como uma aula inaugural, e hoje a terceira aula dessa série de 6 aulas que ocorrerão durante o mês de março e início de abril. Então, Débora, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Podemos? Podemos, está com você. Então, gente, animação, vamos lá, quarta-feira de cinzas, vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, uma questão bioética, um tema que eu gosto muito de falar. Estou falando animação de coração, porque essa aula é uma das aulas que mais me empolga de dar, porque todo o meu caminho para o cuidado paliativo começou na bioética, né? Eu não comecei a minha carreira paliativista, eu comecei bioeticista, eu me especializei em bioética pela Fiocruz, e depois que eu fui me encantando pelos cuidados paliativos, porque é como se o cuidado paliativo tivesse dentro da bioética, e não ao contrário. A bioética acaba sendo uma ciência que engloba os cuidados paliativos, porque você não consegue enxergar o doente, o máximo benefício do doente, ter o doente como foco, tomar as melhores decisões para o doente, se você não souber utilizar o que a gente chama de caixa de ferramentas da bioética. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas que vai te ajudar a construir o seu cuidado, e cada ferramenta ali é pensada dentro de uma estrutura, né? A gente tem algumas correntes da bioética, vocês estão tendo aí, né, o Glória está fazendo uma capacitação também em bioética, onde vocês vão, né, ter muita informação, eu super recomendo assistir, e hoje vocês vão ter um olhar mais voltado de como que a bioética ajuda e auxilia, e qual das correntes bioéticas a gente mais utiliza para a tomada de decisão em cuidado paliativo. Então, gente, a bioética, né, é um estudo transdisciplinar entre as ciências biológicas, ciências da saúde, a filosofia e o direito, né, o biodireito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental, né? Eu gosto muito do que o Potter fala, né, o Van Potter, que é o primeiro que ele utiliza o termo bioética. Ele já tinha sido cunhado antes do Van Potter, né, mas ele utiliza o termo bioética na década de 70, e é o marco, assim, digamos, o início desse termo e dessa ciência de uma forma muito brilhante, porque ele usa a bioética como uma ponte para unir o quê? O conhecimento biológico e os valores humanos, porque ele começa a perceber que você tem um grande boom biotecnológico, muitas descobertas em saúde, muitas descobertas onde o sujeito de pesquisa era o ser humano, né? Tanto os adventos pós-guerra, como a gente tem o caso emblemático dos negros e dos testes para sífilis, né? E outros exemplos que fizeram um avanço muito grande, tanto nas doenças cardíacas, no transplante, enfim.
E aí foi preciso que se começasse a pensar. Sim, é preciso que se desenvolva toda essa parte biotecnológica, mas é preciso que você tenha uma ponte para unir para que o sujeito, a dignidade humana não seja ferida nesse percurso. E aí é tudo o que a gente pensa em cuidado paliativo. Quando você começa com aquela sua visão de manter a vida a qualquer preço, né? Porque a gente sabe, principalmente nós que somos países latinos, né? Vivemos um estado laico, mas muito arraigado com essa coisa da sacralidade da vida, muitas vezes para manter a vida, né, como bem maior, considerada sacra, você utiliza de todo o recurso tecnológico que você tem e você começa a ferir a dignidade da vida, porque você tem uma vida sem qualidade, você tem emprego de tratamentos fúteis. O que é um tratamento dito fútil? É um tratamento que ele não traz benefício para o paciente e ele seguramente vai trazer malefício. E aí você começa a ferir essa integridade do sujeito. A gente fala muito em terapia intensiva, que o advento da terapia intensiva é brilhante na medicina, o que os intensivistas fazem, gente, o que mudou toda a parte, né? O próprio choque séptico como exemplo bobo de como que hoje a gente tira pessoas, como que a gente consegue empregar essa tecnologia de forma tão brilhante. No entanto, a gente também fala que a gente tem que cuidar para que esses instrumentos de cura não virem instrumentos de tortura. E quando que eles viram instrumento de tortura? Quando você tem uma manutenção artificial da vida que não vai devolver ao indivíduo qualidade, ou mesmo, muitas vezes, você nem tem perspectiva do indivíduo ter alta daquela situação. Então, é preciso que você tenha esse estudo transdisciplinar, onde você não pense só na parte biológica, mas você pense também na parte biográfica, na parte filosófica, na parte social e até mesmo na parte legal, nos direitos que esse indivíduo tem. E daí surge o biodireito. Lembrando, gente, que nós bioeticistas gostamos de resolver a coisa no campo moral e não no campo legal. Quase nunca você vai ver um bioeticista falar para acionar a justiça, a não ser em casos extremos onde você tem que salvaguardar o sujeito e etc. Mas, na grande maioria das vezes, as decisões são morais. A bioética é a ciência da moral, né? Então, a gente toma as decisões pensando sempre no máximo benefício do sujeito mesmo e, obviamente, sempre num raciocínio, né, de não infringir nenhuma lei, de agir de acordo, suas decisões são morais, mas elas devem respeitar todos os códigos legais vigentes no país onde você está atuando. A gente tem dois casos, né? O caso de Karen Anquila e o caso de Nancy, que são dois assim, marcos assim, da discussão da bioética. Karen, né, em 1975, onde teve a decisão da Suprema Corte de New Jersey de atender aos pais e suspender a ventilação mecânica. Né? É o relato mais antigo que a gente tem assim, de extubação paliativa. Os pais primeiro perderam numa primeira instância e depois eles conseguiram suspender a ventilação mecânica de Karen. E Nancy, em 1983, teve a decisão da Suprema Corte. Ela teve uma negativa, né? Da suspensão da nutrição e da hidratação dela, e depois já em 90 consegue suspender essa hidratação e essa nutrição, e foi a decisão de não prorrogar a morte. Nancy, ela tinha uma diretiva, né? Ela era casada e conversava, tinha uma diretiva verbal com seu marido, que se algo acontecesse com ela, e ela foi vítima de um acidente, ela não gostaria de se manter a sua vida sem que ela tivesse conexão com o meio, e ela tinha drive respiratório, mas vivia sem nenhum tipo de interação. Foi quando foi suspensa a hidratação e a nutrição enteral dela, e ela veio a óbito, e no túmulo dela está escrito, nasceu em 1954, partiu em 1983, que é quando ela sofre o acidente, e ela só está em paz em 1990, quando foi decidido não prorrogar mais a sua morte. Sempre que a gente fala de bioética, aí, né, a gente tem que lembrar do Tribunal de Nuremberg, né, o código de onde surge o Código de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, a busca sem limite do conhecimento e a preocupação gerou abusos exagerados, né, nascidos da curiosidade do homem. Então, aí está o ajuste da ética e pesquisa. É simples a gente entender o que a gente tem hoje de ético, né? Por exemplo, quando você vai fazer um estudo de um novo fármaco,
Vou dar um exemplo bem simples para vocês. A gente sabe que a dipirona tem ação na enxaqueca. Se você quer testar se a camomila também tem ação na enxaqueca, você não pode fazer um grupo só tomando camomila e um grupo tomando camomila e dipirona. Todos os grupos têm que tomar aquela droga que sabidamente tem efeito para aquela doença. E aí, a droga que você está querendo estudar, ela vai vir como um plus, porque para o que já existe terapia estabelecida, não é ético você fazer a pesquisa sem oferecer a droga. Isso veio muito do caso da penicilina com a sífilis, com os negros, e quando se viu que o estudo em ser humano deve ser coordenado de forma que possa ser replicado em ampla escala e que não fira nada da ética do ser humano. Então, todo ser humano é inviolável em sua dignidade, desfruta de igual direito na sociedade, a qual tem o dever de garantir o exercício de sua autonomia na medida de sua capacidade específica. E aí, quando a gente fala da capacidade específica de exercer a autonomia, a gente pode lembrar de quem? Das crianças, que tem a autonomia tão calada, porque a gente, não, criança não pode exercer autonomia, quando a gente que trabalha com pediatria sabe que pode sim, e que existem maneiras de você até estimular a autonomia da criança, revisitar essa autonomia, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem os grupos mais vulneráveis, que não conseguem exercer a sua autonomia, né? Então, dentro da capacidade, sempre o indivíduo é autônomo e protagonista da sua própria história. Portanto, em nome da sociedade da ciência, o pesquisador tem o dever de respeitar e evitar qualquer prejuízo para o sujeito de pesquisa. E aí a gente vai falar um pouquinho, não tem como falar de bioética e cuidado paliativo sem falar de Immanuel Kant, né, que ele fala sobre o imperativo categórico, onde ele fala que é dever de toda pessoa agir conforme princípios aos quais considera que seriam beneficiados caso fossem seguidos por todos os seres humanos. O que você está querendo dizer, Débora? Estou querendo dizer que o que eu faço para uma pessoa, ela pode ser replicada para todas. Né? Ela pode ser contada, é uma coisa lícita, que pode ser divulgada, contada, aplicada em outros seres humanos e pode também ser aplicada em mim mesma. Realiza consigo mesmo antes de impor tal princípio aos outros. O que você não pode aplicar em você, o que você não acha ético para você, vai contrário ao imperativo categórico de Kant você querer aplicar a uma outra pessoa. Porém, é muito importante que você entenda que não quer dizer que o que você quer para você vai virar uma lei universal. Como eu já vi pessoas falando, eu falo, gente, Kant está tremendo no túmulo uma hora dessa. Porque você fala, mas por que você está achando que tem que fazer isso? Imperativo categórico de Kant, eu gostaria de morrer assim, eu estou replicando no indivíduo. Não é sobre isso, não é sobre o que você gostaria. O cuidado é individual, é sobre o outro. Só que o que Kant quis dizer é que você não pode fazer ao outro o que você não faria a você, mas não fazer ao outro o que você faria a você, como se a sua vontade virasse aí a lei, né, natural, né? Então, existem algumas teorias, né, bioéticas normativas clássicas, vocês já devem ter ouvido, quem não assistiu, assista a aula de bioética, a primeira aula de bioética do Glória, que com certeza foi falado sobre a virtude, o dever e a utilidade, tá? E a bioética principialista, que é o que a gente usa na nossa caixa de ferramentas, nossa tomada de decisão em cuidados paliativos, né? Você tem autonomia, os princípios que muito falados e muito conhecidos, autonomia, não maleficência, justiça e beneficência. É preciso que a gente sempre fale, apesar de a gente falar muito da autonomia, nenhum princípio é maior que o outro. Você não pode ferir um princípio para salvaguardar o outro. Na grande maioria das vezes, quando você vai tomar a sua decisão, você vai pegar a sua balança, vai botar o risco e o benefício, passar pelos princípios e nunca o seu risco pode suplantar o seu benefício. Isso é uma coisa que você vai fazendo, respondendo perguntas que você faz,
de acordo com os princípios. A autonomia do paciente, ela está sendo visitada, ela está sendo mantida, ele tem diretiva antecipada de vontade, escrita ou falada, houve algum tipo de conversa com a família sobre isso, em que ele vai se beneficiar com essa conduta, por que se eu fizer isso eu vou gerar uma maleficência maior que vai suplantar o benefício dessa conduta, e justiça. Né? Como que eu estou alocando os recursos que são finitos? O critério de justiça, que também passa um pouco pelos direitos, né, de igualdade, equidade, que é você dar a mesma condição. Quando você fala de igualdade, né, falando em ética, você está dando a mesma condição para que as pessoas possam ter o mesmo êxito, concluir o mesmo objetivo. E equidade é quando você dá condições diferentes, trata os iguais como os desiguais, né? Como desiguais, dá mais condição a quem precisa mais, desde que o objetivo seja o mesmo. Isso é você tratar com equidade. E a justiça passa muito pela alocação dos recursos que são finitos, muito, na grande maioria das vezes. Até em hospital particular, a gente sabe que a gente tem recursos finitos. Agora a gente está vindo aí, tanto falando de transplante, de ECMO, a gente sabe que os recursos são finitos. A própria transfusão de sangue de maneira errada, o sangue é um recurso que acaba nos bancos de sangue, os leitos de CTI mal gerenciados, quando você interna um paciente em cuidado paliativo exclusivo dentro do CTI, esse paciente é fora de possibilidade de cura, e esse paciente está ali tirando a vaga de um paciente que ou iria fazer uma cirurgia. Quando você está fazendo, por exemplo, um protocolo oncológico específico, a gente sabe que o protocolo ele é ali para ser seguido à risca. Uma coisa que o oncologista preza é pelos times das coisas, a quimioterapia, o momento do século do lucro, o momento cirúrgico, o momento da radioterapia. Então, se você começa a colocar dentro da unidade de terapia intensiva, né, falando no hospital público, pacientes que não têm indicação de estar lá e você está tirando a vaga de quem teria que operar, você não está só causando maleficência para um indivíduo, né? Você está colocando outros indivíduos em situações complicadas, e às vezes você pode tirar a possibilidade de cura de um paciente quando você toma uma atitude não pensada, alocando bem o recurso que é finito, pensando naquele paciente, mas em toda a engrenagem que está à volta. A autonomia é belíssima a gente falar que as pessoas são autônomas, mas a gente sabe que é uma dos princípios mais infringidos, que a gente mais passa por cima, é a autonomia. O médico ele ainda é muito paternalista. Ainda ele gosta muito de manter a autonomia do indivíduo quando ele está concordando com o que o indivíduo está fazendo, quando está indo de acordo com a sua linha de pensamento. E muitas vezes ele diz que compartilhou a decisão com o indivíduo, não, foi uma decisão compartilhada. Mas quando, na verdade, ele fez aquilo que a gente falou que não pode fazer lá na aula de comunicação, fez um Chinese menu, ele não explicou, ele só explicou o que ele quis, ele levou o paciente àquela decisão e, uma decisão autônoma. Proporcionar que a pessoa exerça a sua autonomia é dar todas as explicações necessárias sobre aquele problema. Temos um plano A e o plano B. O plano A é assim, 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 assado. O B é tal. Débora, e aí o indivíduo vai poder escolher, por exemplo, se ele vai ser entubado ou não, se ele vai ser dialisado ou não. Prestem atenção. Decisões técnicas não são compartilháveis. A gente vai falar isso quando a gente for falar as tomadas de decisão. Quando você vai voar, sempre falo isso, você pega um avião aqui e vai para São Paulo, você quer chegar em São Paulo, o piloto não vai te perguntar se você quer voar a 2.000 pés, a 3.000 pés, a 5.000 pés, porque você não sabe, você não entende. Você entrou no avião, você quer chegar a São Paulo. A mesma coisa é o seu paciente. Ele não sabe, o parente não sabe se tem que entubar, se não tem. Chegar numa emergência e receber uma pergunta dessa na lata, tudo bem. Quem faz essa pergunta na lata está querendo o quê? Se proteger, quer ouvir o que o outro sabe. Existem formas de perguntar, mas só que a decisão técnica é sua. Você tem que falar para o paciente, para a sua família, o que é indicado e o que não é indicado. E não, você vai
com o cardápio pronto mesmo. Se você tem segurança técnica do que é melhor, você tem que apresentar o melhor. E não chegar e perguntar o que você acha, vocês já decidiram sobre isso, tudo bem, você vai perguntar se isso já foi conversado, tudo isso passa pelaquela nossa ampla aula de comunicação, mas decisões técnicas não são compartilháveis, não é passar para o outro que você tem que decidir, e deixar o indivíduo exercer a sua autonomia é dar todas as explicações que ele precisa para que ele possa sair dali, daquela autonomia solitária, que é o poder de decidir, mas é solitário porque não tem informação para que consiga decidir, e passar a uma autonomia onde ele pode e ele tem condição de decidir ao seu próprio benefício. Como eu falei, a gente tem a autonomia da criança, isso é um grande dilema, por exemplo, no tratamento oncológico. Eu, como oncologista pediátrica, a gente sempre tem esse problema, porque as crianças, elas são muito caladas, e quando a gente sabe que a criança, quando você está falando de uma doença crônica, uma doença que o tratamento é longo, uma criança que começa um tratamento hoje, 1 ano depois, 6 meses depois, decisões que ela não podia participar, pequenas decisões, ela já vai poder participar. Então, sempre está revisitando a autonomia da criança, ver qual que é o grau de cognição dessa criança, qual que é o grau de desenvolvimento. Lembrando que uma criança doente, ela amadurece muito mais do que uma criança que está em casa, brincando, no seu dia a dia. Se você pegar a minha filha com 7 anos e pegar uma criança que está tratando um tumor no INCA, que passa por sessões de quimioterapia, que é furada, que caiu o cabelinho, que está ali em consulta, participando da linguagem adulta do tratamento, ela vai ter um desenvolvimento cognitivo que talvez lhe permita opinar mais. Ela vai decidir o seu tratamento? Ela vai decidir algumas coisas, né? Às vezes a criança fala assim, olha, quando você para ouvir a criança, eu queria muito ir na festa do meu amiguinho X, mas se fizer a quimioterapia agora, a minha defesa vai estar baixa bem no dia da festa, porque a criança já sabe que o nadir, que é quando a defesa cai, vai do 10º ao 18º dia. Então, às vezes, você vai atrasar um pouquinho, não vai comprometer o protocolo e vai dar um ganho para essa criança participar dessa atividade, que vai dar até quando você mede a escala de esperança da criança e que você deixa ela participar, que você ouve, que você não cala, a pontuação é sempre muito maior. Quando você envolve qualquer indivíduo no seu tratamento e ele pode falar sobre as suas vontades, sobre como ele se sente e até ajudar em pequenas decisões, isso é muito benéfico para estabelecer uma terapêutica efetiva mesmo, de verdade. E a autonomia do adolescente, a redução da autonomia do adolescente pode sacrificar a dignidade humana em nome da vida biológica. É quem tem autonomia é o mais calado, mais reduzida a autonomia do adolescente, porque ele entende, ele sabe o que quer. Quantas vezes eu já não participei de discussão de casos clínicos onde o paciente é intubado, falando que não quer ser intubado, com a mãe gritando, dizendo, não, vai, porque descompensou ali naquela hora, e a equipe fica naquela, mas eu faço o que o adolescente quer, ele já tem 16 anos, mas ele legalmente não responde. Então, tudo isso é muito complicado, e o adolescente, ele sofre muito, porque principalmente quando ele tem um diagnóstico, não nasce com uma doença crônica complexa, e ele tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida já na fase da adolescência, porque é o momento em que ele está começando a viver, sair de casa, deixar de ser o bebê, e aí adoece, volta a ser o bebezinho da mamãe e do papai, e é totalmente calado. Eu já tive adolescente de falar assim, olha, se eu puder optar alguma coisa aqui, opinar em alguma coisa aqui, eu queria que alguém convencesse a minha mãe que eu não posso mais comer, que eu não aguento mais comer, que eu não quero. E quando você está falando do câncer, você sabe que existem vários mecanismos fisiopatológicos para a anorexia, e a pessoa, cada vez mais próxima da morte, menos comer ela quer, e tudo que a mãe quer é que o filho coma. Então isso é um trabalho do cuidado paliativo, né, da psicologia, de toda a equipe interdisciplinar, para que você possa adequar essa expectativa dessa família à realidade desse adolescente, e que ele não seja tão violado mesmo nas suas vontades, que ele consiga protagonizar também a sua história.
que ele consiga, que você, a calotanásia que você faz no adulto, que é o adulto escolher a forma como quer morrer, onde e tudo mais, né? Protagonizar tudo, você consegue fazer isso com o adolescente quando você trabalha em equipe e quanto mais precoce o cuidado paliativo é instituído. Por isso que a gente briga tanto por cuidado paliativo instituído no diagnóstico, porque aí você tem mais facilidade de fazer essas construções bioéticas e ajudar muito nessas tomadas de decisão e fazer com que esse adolescente consiga ser tratado de uma maneira digna, de uma maneira íntegra para ele. E adolescente, a gente sabe também, a gente tem brigado por isso, ele precisa ter um ambiente específico para ele. Muitas vezes em tratamento que ele fica dentro da pediatria, o ambiente é infantilizado, os desenhos das paredes, a linguagem que você utiliza com ele não é a linguagem própria. Então, existem vários estudos já falando sobre você ter um ambiente para adolescente, utilizar a linguagem e envolvê-lo no seu cuidado, e eu converso muito com os adolescentes, os meus que estão em cuidados paliativos e até sobre sedação paliativa. Eu não cedo um adolescente se ele não diz que quer, se ele não sabe o que está acontecendo. Nunca será da mãe falar assim, não, eu quero que ele durma, e ele falar, eu quero ficar acordado, e eu ir contra isso. A gente vai construir isso com a mãe, com o pai, a gente vai conversar, mas tudo é conversado de grandes decisões com o adolescente. Obviamente, ninguém vai falar o que ele não quer ouvir ou o que ele não suporta. Lembre-se daquela máxima que eu sempre falo. Todo mundo tem o direito de saber, mas ninguém tem o dever de saber. Assim é com o adolescente. Ele não é obrigado a saber, mas ele tem, sim, o direito de saber. Evitar sempre o cerco do silêncio. Isso é uma questão bioética seríssima. Essa coisa de não conta. Eu não quero que ele saiba. Igual eu falei na aula de comunicação, se a mãe entra com um adolescente dentro do Instituto Nacional de Câncer e não quer que ele saiba que ele tem câncer. Aí você fala, minha senhora, mas ele tem câncer, ele não perdeu toda a capacidade cognitiva dele. O que você acha que ele está tratando aqui? Saber quando a morte está chegando, manter o controle sobre o que ocorre, preservar a dignidade e a privacidade, aliviar a dor e os demais sintomas, escolher o local, ter suporte espiritual e emocional conforme as suas crenças, né? Controlar quem está presente, ter tempo para dizer adeus e partir quando for necessário. Só faz isso se não tem cerco do silêncio, porque se você mente, se você não quer nem falar o diagnóstico, ou ele sabe o diagnóstico, mas não sabe o prognóstico, não sabe como que essa doença está nesse momento, como é que ele vai se programar? O próprio adulto, às vezes a gente chega para conversar com o adulto e a família já está assim por trás, ou não fala a palavra câncer, ou olha, ele não pode saber que a doença não tem cura, ele não pode saber. Quando o indivíduo é o protagonista sobre o próprio corpo, o indivíduo é soberano, a frase de um grande bioeticista chamado John Stuart Mill, sobre o próprio corpo, o indivíduo é soberano. Então, como que eu vou ser soberana sobre a minha história e o meu corpo se todo mundo se cala e acha que está me ajudando, mas não traz para mim as informações que vão ser grandes aliadas na minha tomada de decisão, no meu planejamento e em tudo mais. Claro que a gente vai dar essas informações com toda aquela técnica que a gente já estudou, não é à vista, pode ser a prestação, é saber até onde a gente pode ir e tudo mais, mas cerco do silêncio fere todos os princípios bioéticos. E essa frase do Martin Luther King é muito, muito interessante, porque ele fala, nossas vidas começam a acabar no dia em que nos calamos sobre o que importa. E eu concordo com Martin Luther King. Quando você cala o indivíduo e não deixa ele falar, você está matando o indivíduo antes do tempo, nada além disso. E quando você explica para o familiar a importância de falar, a importância de saber se ele quer saber, a solidão que o indivíduo fica no cerco do silêncio, muito importante que o familiar saiba disso, porque com certeza você vai conseguir ultrapassar essa barreira e se comunicar com o doente. É isso aqui, né? Eu acho muito bonitinho, né? Que ele fala algum dia todos nós iremos morrer, né? Snoopy, verdade, mas todos os outros dias não. E é aquela chamada para a gente não focar só na finitude quando você tem um doente, com a doença ameaçadora da vida, uma doença incurável, uma doença avançada. É aquela coisa de fazer valer a pena, que a Cicely Saunders fala tão brilhantemente.
Eu quero que você seja você e que você viva até o dia da sua morte. E aí a gente pega os cuidados paliativos, com o que a gente chama de impecável controle de sintomas e o controle multidimensional dos sofrimentos, abre a nossa caixa da bioética e utiliza dos princípios, das discussões, para ajudar aquele paciente. Mas mais do que isso, quando a gente discute casos bioéticos, tendo que a gente está aprendendo para situações futuras. Por isso que a bioética me trouxe a um lugar de nunca analisar sujeitos, e sempre fatos. Porque o julgamento de pessoas, o julgamento do profissional que fez, ele não ajuda em nada. Ajuda você, às vezes, dar um feedback para essa pessoa não fazer de novo se ela fez algo que fere, né, algum princípio ali. E sempre a gente sabe, quem trabalha com a equipe, que esses feedbacks eles precisam ser individuais e não públicos, porque isso sim faz o indivíduo crescer. O elogio ele pode ser público, mas o feedback, quando muito negativa a atitude, é preciso que seja individual. Mas o bioeticista ele não está preocupado em julgar pessoas, ele está preocupado em julgar fatos, para pós-dissecar aquele caso e saber, quando o caso já teve o desfecho, às vezes a gente faz discussão pós, para a gente saber o que a gente poderia ter feito diferente e como que a gente vai agir. É individual, cuidado? É individual. Mas a gente aprende nessa caminhada e a gente não repete os mesmos erros. Então, a beneficência e a não maleficência, o nosso objetivo principal nessa vida é ajudar o outro, e se você não pode ajudá-lo, tente pelo menos não machucá-lo. O meu princípio, não existe, gente, eu já falei isso, e às vezes eu dei uma aula de bioética uma vez, aí a pessoa pegou a fala, era até um bioeticista, e falou assim, mas não existe um princípio maior do que o outro. Sabemos que não existe um princípio maior que o outro, mas eu, Débora, tenho o meu princípio de bolso, que é a não maleficência. Eu sou bem do juramento lá de Hipócrates, sou bem do Hipócrates que dizia primeiro não fazer o mal, Primo Nonocere, primeiro não fazer o mal, depois fazer todo o bem possível. Porque quando a gente foca no benefício, de cara, tem mais chance da gente. O que eu quero dizer com isso? Tem uma situação, eu vou analisar tudo o que eu posso fazer sem prejudicar aquele indivíduo, sem prejudicar aquela unidade de tratamento, aquela família, porque quando você está com pessoas que sofrem, que tem, quando o paciente é o amor da vida, né? Você concorda? Igual hoje eu tive uma reunião, hoje já trabalhei, eu falei, a gente está falando do amor da vida de vocês. E é exatamente isso, você está falando do amor da vida da pessoa, então aquelas pessoas que você está naquela conferência também estão em sofrimento extremo. Então, também a não maleficência se explica de quando você vai conversar com a família, o que você não vai causar de dano, porque não adianta você querer focar no máximo benefício do paciente e você ter, por exemplo, um familiar que se joga da ponte Rio-Niterói. Foi lindo o caso. Você fez o livro, mas você deixou uma família destruída, você fez um luto complicado, você fez não, né? Se criou um luto complicado, talvez a sua intervenção tenha ajudado, porque não tem nada no cuidado paliativo que não possa ser reavaliado, porque a gente trabalha muito mais com princípios do que com protocolos, e por isso da gente ter tanto na nossa cabeça, gente, que o cuidado é tão individualizado, porque a biografia da família e do paciente, ela vai ditar muito o tom das suas decisões. O que é técnico, você vai saber o que é o melhor ali, mas frente a isso, a sua decisão também vai passar por quem qual a linguagem que você tem que utilizar, o que vai ferir culturalmente, moralmente naquele discurso. Então, por isso, a gente tenta não fazer o mal, e a beneficência é o máximo benefício do sujeito, é procurar. Parece a mesma coisa, mas não é. Mas um está ligado ali ao outro. O tratamento fútil, eu gosto muito dessa imagem aqui, transfundindo já a pessoa já enterrada, né, que às vezes a gente não desapega, é você empregar algo no indivíduo
que não vai trazer nenhum benefício. Utilização de medida substitutiva da vida em doenças incuráveis, com performance status baixo. Você tem paciente com doença incurável, ele está com PS de 20, 30, e você vai lá, vai entubar, vai colocá-lo no CTI e ele vai falecer na terapia intensiva. Isso é um tratamento fútil. Utilização de qualquer medida substitutiva da vida. A gente fala muito do tubo, mas os próprios antibióticos, às vezes, com emprego desnecessário, aminas vasoativas, tudo que possa não ter uma indicação técnica precisa, é tratamento fútil. Tratamento fútil, quase sempre, fere um princípio de não maleficência. Você vai fazer algum malefício ali ao indivíduo. Além de que, quando você está empregando tratamento fútil, quase sempre você está alocando mal recursos que podem faltar para outras pessoas. Nesse caso aqui, nós estamos falando do sangue, e o sangue é uma das questões mais sérias da alocação de recursos. Para que você possa ter um cuidado paliativo, um cuidado bioético, é preciso que você tenha essa escuta compassiva e honesta. Você só consegue tomar decisões em cuidado paliativo. A gente aqui, esse artigo até, né, de criança, esse aqui que eu botei, mas assim, quando você consegue ouvir o outro, quando você desce aquele poço que eu sempre falo com vocês, de não ficar de lá de cima jogando a corda, descer e escutar para entender e não para responder. Porque aí você vai traçar o panorama, você já tem o panorama biológico, você vai traçar ali um panorama biográfico, e isso vai te ajudar a que você tome as decisões mais acertadas, pegando a sua caixa de ferramenta, pegando a bioética principialista, quando você tem dilemas. E, por exemplo, você tem um paciente testemunho de Jeová, por exemplo, clássico que a gente está em bioética. Não vou falar muito sobre isso. Mas se o paciente está morrendo, você vai transfundi-lo por quê? Se você tem uma escuta compassiva e você sabe que aquele sangue não vai fazer nenhuma diferença para aquele indivíduo. Então, por que não ouvir? Por que não respeitar? Todos os indivíduos merecem que seus valores sejam respeitados, suas crenças e seus valores. Porque não é só o que você acredita e o que você confia ser o melhor que é o ético. Aí é que eu falo sobre paternalismo, aí é que eu falo sobre ferir a autonomia. Manutenção de autonomia é uma coisa muito difícil, principalmente quando o paciente está tomando decisões que estão prejudicando a ele próprio ou ao seu familiar. O familiar está tomando decisões que prejudiquem o paciente. Os termos assim, que a gente mais discute quando a gente traz casos para discussão em bioética é a distanásia, quando que a gente deve parar, será que a gente está esticando muito a corda, autonomia. A gente tem discutido muito sobre as diretivas antecipadas de vontade. Nós vamos ter uma reunião agora de bioética, se eu não me engano, é terça-feira, dia 8, em que a gente vai trazer 2 casos, um sobre a manutenção da autonomia e vamos falar um pouquinho sobre diretiva antecipada de vontade, que é uma coisa que o médico deve incentivar o seu paciente, enquanto ele é lúcido, que ele escolha como que ele quer que as coisas aconteçam caso a sua doença não responda mais às terapias específicas, enfim, caminho para a terminalidade. Beneficência, não maleficência, todos os tratamentos fúteis, que passa muito pela distanásia, uma coisa se cruza com a outra. As conferências familiares, a gente discute muito como que a gente chega à família, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que se a família, muitas vezes a família se sente manipulada ou não entende, isso pode dar problemas sérios, e a gente já trouxe casos para discussão de conferências familiares que não deram muito certo, e a gente ouve as partes e depois a gente faz a intervenção para tentar ajeitar aquele meio de campo para que a família fique bem, para que o paciente fique bem, para que a equipe fique bem. Conflitos entre paciente e equipe, muitas vezes a bioética ajuda bastante a solucionar. A abordagem do paciente terminal, a retirada de suporte e a não introdução de suporte são 2 coisas que a gente discute muito. É muito importante que a gente tenha a noção de que, para a bioética, a retirada do suporte e a não introdução de suporte é a mesma, tem o mesmo peso. Porque se você não coloca um suporte e o paciente vai a óbito,
É a mesma coisa de você retirar um suporte e o paciente ir a óbito. Para a bioética, a ação e a omissão têm o mesmo peso. Porém, a gente sabe que quando você está ali com a sua equipe, a retirada, a ação tem muito mais peso visual e é preciso que você saiba trabalhar isso de forma que você não cause nenhum dano à equipe e que a sua intervenção dê certo. E a não introdução já é uma coisa que, entre aspas, choca menos, porque não fica tão visível. Mas, se o fim é o mesmo, as ações são equivalentes. E a gente discute muito, principalmente nos hospitais públicos, a alocação de recursos finitos, o princípio bioético de justiça. Aqui é só mostrando que a gente ainda está caminhando, mas que já existe fora do Brasil sites que falam sobre diretiva, que falam sobre retirada de suporte, sobre não introdução de suporte, com acesso até para o próprio paciente mesmo. Falei já para vocês sobre a igualdade, ó, todos os banquinhos iguaizinhos aqui, é equidade, você dando condições diferentes para que o resultado seja o mesmo. Lembrar que deixar morrer não é matar, porque a gente tem muito medo, a gente tem ainda muito medo de processo, e a gente acaba que se confunde um pouquinho. O direito de ter uma morte digna junto aos seus familiares, quando esgotado todos os recursos terapêuticos disponíveis, é o que o indivíduo, aqui no caso a gente está com um artigo que traz os direitos das crianças hospitalizadas, mas quando a gente fala de adulto, a gente vai aqui, o artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano. Então, você utilizar medidas invasivas, medidas substitutivas da vida ditas fúteis, você pode estar ser acusado de constrangimento ilegal, porque você pode ser acusado até de tortura. Né? Porque a gente está tão preocupado em fazer para não receber o processo, quando hoje, com o advento do cuidado paliativo, com o advento das discussões mais éticas, a gente tem que ter cuidado com essa proporcionalidade terapêutica aí, porque as famílias estão mais informadas, e o que é ótimo, né? E a gente também pode ser julgado por fazer demais. A gente tem a resolução 1805, que é a resolução da ortotanásia, que foi muito boa para a gente. Lembrando, gente, que toda essa coisa da resolução da ortotanásia, ela vem já desde ali da lei Mário Covas, quando Mário Covas descobre que estava com a doença terminal e que ele legisla ali em causa própria e que começa a se dar o direito ao paliativista a não introduzir suporte, a não fazer medida fútil, né? E em 2010 essa medida, essa resolução, ela teve caráter de lei e hoje a gente sabe que a gente pode sim ter as medidas para que, desde que super recomendo a todo aquele que não tem fazer as suas diretivas, o testamento vital. É um documento redigido por uma pessoa no pleno gozo de suas faculdades mentais. Então, é isso, gente. Você tem mais de 18 anos e você está lúcido, você pode fazer. Não precisa que você tenha uma doença ameaçadora da vida para fazer. Mas você já sabe que se você estiver fora de possibilidade terapêutica, curativa e impossibilitado de manifestar livremente a sua vontade, se você tem um documento que não precisa ser registrado em cartório, você vai poder ser protegido, salvaguardado ali a sua vontade. Eu sempre falo que o mais importante não é registrar, é você dar mais de uma cópia, pelo menos 5, distribui, porque pode ser que você dê uma cópia para uma pessoa que vai resolver que na hora não vai querer entregar, porque não deu conta, porque não se sentiu bem com aquilo. Então, para que você garanta ali a sua vontade, faz a sua diretiva, tem modelos na internet, eu tenho modelo, quem quiser depois mandar e-mail para que eu mande o meu modelo que os meus pacientes fazem, que é um modelo super simples e que atende bem, faça a sua diretiva e tenha o seu procurador de saúde. O que é o procurador de saúde? Aquela pessoa que vai ficar com a sua diretiva, mesmo que você tenha dado para outras, e que vai poder ali decidir no caso da sua impossibilidade de falar. Eu tenho a minha diretiva, ela é muito, muito, muito detalhada, já tem algum tempo, a maioria das pessoas na minha casa
também não tem. Também tem a diretiva, e acho que só quem não tem ainda é o meu sogro, que está com 95 anos, que a diretiva dele é tudo, ele quer viver. Você senta com ele e fala, vamos fazer a diretiva. Ele fala, quero assistir a próxima Copa do Mundo. E é um direito dele, ele não quer, ele é autônomo até para não querer decidir sobre isso, não querer falar sobre isso, né? Aí, falando um pouquinho sobre a ordem de não reanimar equivalente, que a gente utiliza muito aqui no Brasil. A gente já fala hoje abertamente não reanimar, né? Mas a ordem de reanimar equivalente é quando você coloca no prontuário: paciente fora de possibilidade de cura, não utilizar medidas substitutivas da vida, não introduzir medidas invasivas de suporte. Você está falando que você não deve reanimar aquela pessoa. E como a gente tem, né, se sentido mais seguro, legalmente falando, a gente já até tem escrito em prontuário sobre não reanimar. No final de janeiro, li um artigo falando sobre a ordem de não reanimar equivalente em criança, comparando com os Estados Unidos e com a Europa os dados do Instituto Nacional de Câncer. O que a gente construir essa ordem, conversar em conferência, tomar as decisões mais acertadas e escrever isso em prontuário como documento, o que isso foi de medida protetiva no Instituto Nacional de Câncer, num estudo, né, uma coorte retrospectiva de 5 anos. É um estudo que ficou bem legal também, quem quiser, eu posso mandar depois. Falei um pouquinho sobre isso, sobre paternalismo versus autonomia solitária. Nem pode ter paternalismo, nem pode. O médico decide tudo, ele tem o notório saber, nem pode deixar tudo na mão do doente, gente. Porque o doente, às vezes, não sabe mesmo como decidir. Então, é preciso que você entenda quais são os valores familiares e que você dê o substrato técnico para que ele possa exercer a sua autonomia. E, geralmente, o paliativista ele é chamado quando você tem que tomar uma decisão que não é seu, para ordem de não ofertar, não vai entubar, não vai fazer, vamos pensar dessa maneira, vamos conversar com a família, ou, às vezes, construir uma retirada de suporte, que é a ordem de retirar, ou, muitas vezes, a gente vai chegar em alguma situação em que a decisão técnica mais correta e mais acertada, e bioeticamente falando, é você fazer. Quando você tem dúvida diagnóstica, quando você tem dúvida de entendimento, muitas vezes você vai dar a ordem de fazer uma ordem de reanimar, de entubar, porque é muito mais fácil você depois desmobilizar, você retirar esse suporte do que você ter tomado uma decisão errada. Então, a gente sempre fala que na dúvida, pro réu, na dúvida você vai fazer. Quintana Arantes, que diz que todo sofrimento é uma urgência. Então, a gente, como paliativista, a gente sabe que não é só a dor do corpo. Muitas vezes a gente vai ter que parar para pensar no sofrimento multidimensional que uma doença ameaçadora da vida causa no sujeito e na sua rede de apoio. E é tão fundamental a equipe de cuidado paliativo esteja junto com a equipe assistente para que esse sofrimento seja minimizado o máximo possível, utilizando de todos os recursos técnicos que a gente possui. Por isso que a gente sabe a importância da gente, cada vez maior, da gente ter nos hospitais as comissões de cuidado paliativo, os especialistas em cuidado paliativo e os bioeticistas, porque só assim a gente vai conseguir, de maneira técnica, de maneira elaborada, tomar aí as melhores decisões para o sujeito. A gente tem que sempre lembrar, e eu falo muito isso, assim, que algumas decisões, por exemplo, indicar ventilação mecânica para o paciente fora de possibilidade de cura. Gente, cuidado para vocês não serem o plantonista do dia seguinte. Chega e vê o paciente entubado e fala, nossa, mas ele tem uma doença incurável, o que levou essa pessoa a tomar essa decisão? Olha, eu acho que eu já falei até isso para vocês, mas o meu pai, que era médico, ele falava sempre assim, Débora, cuidado, porque depois da onça morta aparece um monte de caçador.
morta é fácil. O colega que estava ali de frente para o problema, que estava de frente para a onça, ele sabe direitinho o porquê que ele fez as coisas, ou pelo menos deveria saber. Muitas vezes você tem um paciente que tem sim uma doença incurável, mas ele tem sobreposto uma doença aguda. Ele estava muito bem na sua casa, com PS maior que 50%. Ele desejava, ele tinha na sua diretiva que se ele tivesse algo agudo, ele gostaria de sair daquela situação, e ele faz uma pneumonia, por exemplo. Às vezes você vai precisar tratar essa pneumonia. E aí, se é desejo do paciente, outra coisa também são as próprias dúvidas diagnósticas. E se você acha que você pode trazer benefício para esse paciente, você pode sim utilizar da ventilação mecânica nas doenças incuráveis e mesmo avançadas. No entanto, sempre que você faz, tem que pensar que você tem que saber muito bem o que você está fazendo. A gente vai falar isso na aula de terapia intensiva, os trás de terapia intensiva, os tempos para você ter a proporcionalidade terapêutica, introduzir, mas você não vai ficar o louco de introduzir coisas e coisas e coisas. Se você tem uma doença incurável, o raciocínio é outro, tá? E a gente vai falar sobre isso depois. Sempre reavaliando o paciente em 48 horas, né? Não escalonar, não instituir novas medidas substitutivas das funções vitais. Uma vez que você está, agora que eu já entubei, ele está piorando, mas eu vou fazer mais isso, não. A gente tem os critérios que a gente tem que analisar para a gente poder reavaliar nossa posição como paliativista e poder organizar esse cuidado desse paciente com doença incurável. Sempre planejando o objetivo do cuidado. Qual é o objetivo do meu cuidado? O que eu espero aqui para esse paciente? O que eu posso devolver para ele? O que essa internação na unidade de terapia intensiva está favorecendo? Compartilhar as decisões com a equipe, do que você está pensando, e passar essa tomada de decisão para a família de uma maneira clara, em que eles possam estar participando, estar entendendo também o seu pensamento. Eu quero que faça tudo, não desista dele. A gente escuta muito isso em cuidado paliativo. E você sempre deve falar, você sempre vai fazer tudo. Não há maneira ética, bioética de agir se você não estiver fazendo tudo para aquele doente. Tudo. Você vai sempre assegurar, só que o seu tudo tem que passar por eu quero, eu posso e eu devo. Tem que responder essas 3 perguntas. E o tudo é o que ele precisa, o que é necessário para que ele fique bem, um sintoma controlado, contido. Então, por isso, o objetivo do cuidado, planejamento avançado do cuidado. O que eu quero com esse cuidado? E aí, sim, assegurando para a família que você está, sim, fazendo tudo para ele. Deve-se esclarecer que, quando a morte é inevitável e iminente, é legítimo recusar ou limitar formas de tratamento que assegurem apenas o prolongamento precário e pesado da vida, desde o cuidado humano básico e compassivo não seja interrompido. É ético que você interrompa medidas substitutivas da vida, que você não adicione medidas substitutivas da vida, é legítimo, se isso não vai devolver nem vida, nem qualidade, mas sempre o cuidado básico, compassivo, o cuidado paliativo, ele tem que ser garantido a esse paciente. Porque essa é uma delicadeza, quando você acorda com uma família que você não vai colocar medida substitutiva da vida, ou mesmo que você não vai reanimar, você tem que fazer com que a família esteja muito segura de que você está cuidando, que você não está desassistindo, e que aquele tudo que eu posso e que eu devo, eu vou fazer. Então, muito cuidado, porque às vezes pequenos atos, você tomou aquela decisão de não reanimar, ficou tudo lindo, está escrito, está bonito, mas a família chega no leito, o paciente está feio no leito, não está com aspecto de bem cuidado, ou a temperatura não está boa, ou ele não virou o decúbito, porque aí a família vai começar a se prender em outras coisas. Por isso que a gente treina tanto a equipe, esse cuidado básico, compassivo, do que é visual para a família, a temperatura do quarto, a luminosidade, os ruídos, a forma como vai falar com essa família, sempre mostrando o que está fazendo melhor, que estão tomando conta dos sintomas. Se o familiar chega e vê o paciente com face de dor, ele vai sentir desassistência. Pensar sempre que aquele curativo da unha que a esposa quer que faça no marido que está morrendo, para você é o curativo da unha, para ela é um cuidado. Para ela, mas o dermato veio, meu Deus, mas dermato para que ele está morrendo?
Cuidado com essas coisas, porque às vezes você está brilhante, você está tomando as decisões mais acertadas, você está conseguindo fazer as coisas nas suas conferências, escrevendo bonitinho, fazendo tudo direitinho. Mas cuidado, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. O cuidado básico tem que ser, primoroso, tá? Nem sempre o final vai ser tipo Disney, isso eu já aprendi. Às vezes vai ser tipo Shakespeare mesmo. Então, nem sempre vai ser lindo, nem sempre vai estar tudo de acordo, mas a gente precisa ter ferramentas para que sempre ocorra o melhor possível. E quando você é chamado de uma intervenção de um final que está totalmente shakespeariano, é você, com a sua experiência, que vai tentar fazer com que aquilo seja menos duro, que aquilo seja menos pesado e, principalmente, que deixe menos recordações negativas em quem fica. Porque saibam você que não é só o dizer adeus, é como esse adeus é dito e as memórias que vão ficar nessa pessoa. É que vai ditar como é que vai ser esse luto, se esse luto vai ser complicado, qual que é a avaliação que ela vai ter do seu cuidado, qual que é a avaliação que ela vai ter do seu setor. É muito de como a coisa é feita, como ela é falada, sobre o contato, sobre a conexão, sobre a disponibilidade. Isso é altamente treinável. Como a gente sempre fala, estamos começando, vamos começar com um básico muito bem feito, vamos começar com um cuidado básico de excelência, para depois a gente pensar nas grandes decisões, na retirada de um suporte, nas coisas que são mais complexas e que a gente vai ganhando convivência. Quando a gente faz muito bem o controle de sintomas, quando a gente começa a se comunicar cada vez melhor, começa a entender a individualidade de cada caso, traz para discussão e toma as medidas mais individuais, onde você consegue mais respeitar ali a biografia daquele sujeito, isso é um bom começo. E depois a gente vai crescendo no nosso cuidado, a gente vai crescendo nas nossas intervenções e crescendo como equipe. Evitar sempre a distanásia, a bioética ajuda muito. A gente sabe que, por exemplo, antibiótico, Débora, antibiótico é distanásia. Se você está com um paciente que estava morrendo de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, está acordado de não fazer mais nada, ele reinfecta e você faz meropenem e noradrenalina, você não pode dizer que você está permitindo o curso natural. Aí você tem que saber o porquê que você fez. Não pode fazer? Pode. Mas qual é o objetivo desse cuidado? Por que você está fazendo? Responde às perguntas e faz o quê? Um planejamento avançado desse cuidado. Mas você tem que saber que você está, sim, interferindo no curso da história. Isso pode ser distanásia? Pode ser distanásia. Se você não estiver trazendo nada de benefício, se você sabe que você não vai conseguir debelar aquela infecção, você está fazendo aquilo mais para tranquilizar a família ou para você ter menos trabalho, que é muito menos trabalhoso você fazer o antibiótico e manter ali a pressão do que você bancar que não, chegamos numa falência, né? Então, assim, e se você tem habilidade para isso? E se você tem segurança para isso? E se a família suporta isso? Isso é no caso, é na hora, mas a gente tem que saber que a gente faz distanásia em várias atitudes do nosso dia a dia como profissional de saúde, médico principalmente, né? Que é o prescritor. A gente não vou me deter muito em intubação paliativa, gente, porque isso é uma outra aula, tá? Eu acho que eu vou parar por aqui e depois eu vou falar para vocês no outro momento só sobre extubação paliativa e sobre sedação paliativa, tá? Porque se entrar em extubação, a gente só queira, enfim, e abrir para perguntas também. Bruno? Débora, está me ouvindo? Estou. Eu tenho uma consideração em relação ao que você falou sobre os cuidados básicos, né? Eu lembro ainda na primeira palestra que eu assisti sobre cuidados paliativos ainda na residência, o palestrante mostrando um estudo falando sobre a importância do exame físico para os pacientes em cuidados paliativos, que muitas vezes o médico que estava assistindo no dia a dia avaliava que o exame físico não iria mudar muito a conduta dele, então a aferição de sinais vitais, aferir pressão,
que o médico às vezes até achava que a família ficaria mais ansiosa com os resultados. E como que para a família e para o próprio paciente isso era completamente diferente. Como eles se sentiam cuidados e como tinha a continuidade do cuidado quando o médico auscultava, feria a pressão, perguntava sobre sinais, né, ou sinais vitais e tudo mais. Então, isso realmente me marcou bastante. Eu ainda estava na residência e toda vez que eu comecei a acompanhar paciente com cuidado paliativo, a partir daí, eu comecei a lembrar sobre isso. E outra coisa, uma pergunta. É típico da família isso. Passou o médico aqui, e passou, doutora, mas nem examinou, porque nem aquilo para ele é um tipo, mas ele também já está, né, em cuidado paliativo, mudar, né? Então é uma impressão completa do que é o cuidar, né? E a outra é uma pergunta, que é até uma dúvida, eu queria saber como é que você tem isso na prática, em relação aos pacientes já em cuidado de fim de vida, a sinalização desse paciente fora a sinalização do prontuário. A gente já utiliza, né, a sinalização em prontuário, falando sobre o paciente, a não reanimação, né? Mas o que você acha de interessante utilizar às vezes uma visualização mais, uma sinalização mais visual, pulseira ou no leito? Qual é a sua experiência? Então, isso a gente ainda não utiliza muito aqui no Brasil, assim, de ter no leito, de ter alguma marcação, assim, de que não vai reanimar ou algo, isso ainda não está bem estabelecido aqui. O que eu sempre falo que é muito importante é a passagem do plantão. Mais do que o que está no prontuário, é preciso que você passe e que você cheque o entendimento do seu colega. Por exemplo, a gente elaborou agora para o COPA uma folha de deshospitalização para os nossos pacientes que estão indo para casa e chegando na emergência. Depois que ela estiver totalmente concluída, eu posso até compartilhar com vocês, porque eu achei que ela ficou bem interessante. E ali é uma forma clara de sinalizar como esse paciente deve ser atendido assim que ele chega na emergência, no caso de um retorno. E ali tem sobre as medidas substitutivas da vida, sobre antibiótico, perguntas básicas, a gente botou na folha, qual o acesso a utilizar nesse paciente? Porque quando meu paciente vai de alta, eu sei se tem que ser hipodermóclise, se ele tem rede de venosa, se ele não tem mais, mas o plantonista da emergência, se eu deixar, quando eu chegar no dia seguinte, ele está com acesso profundo. Está com acesso profundo. Não conseguiu. E ele sabe pegar acesso profundo, porque raios ele não vai começar um meropenem e uma noradrenalina pelo acesso profundo. Então, assim, tudo que é muito estabelecido, e a gente tem amarrado cada vez mais essas documentações. Está no sistema, mas uma folha para a família, sabe? Escrita tudo que tem que fazer em casa, a gente botou coisas básicas, desde banho, mudança de decúbito que a gente quer, temperatura, ruído, nananãs, informações básicas, mas aí vem, em caso de sintomas não controlados ou desejo do paciente e sua família, procurar a emergência tal, copadão, endereço tal, e pá, o que vai fazer quando chegar aí o telefone da gente? Que isso você cerca que o doente consiga ter as suas vontades. E ainda tem assim mais, Bruno, a gente põe, essas decisões foram tomadas. Conferência familiar, diretiva antecipada de vontade, decisão técnica no caso da família ou do paciente não poder. Porque aí o médico que pega na hora, ele fala, uau, eles tomaram a decisão assim é para fazer isso, aquilo, outro, entendeu? É só continuar, então, assim, realmente. Eu estou assim, apaixonada por ela, assim, modéstia à parte. Que eu acho que vai ajudar muito, sabe? Porque é o que a gente fala da documentação e da sinalização. Porque não adianta, você faz o lindo, mas você não deixou claro, você vai chegar no dia seguinte e vai estar tudo desfeito. Não é? Sim. Simplesmente pela meta 2 ali, né? Que faz a comunicação. Sim. Tá certo. Pessoal, se tiver alguma pergunta, podem enviar aqui no chat. Marcelo, você gostaria de... Débora, boa noite aí, obrigado pela excelente aula, sempre uma clareza muito grande, né? A comunicação que é muito importante, você levantou isso aí na sua aula, e eu acho que nós temos um grande problema hoje, que é a comunicação, né? A gente tem uma dificuldade enorme de se comunicar bem com a família, se comunicar bem com o paciente, gastar um tempo para fazer isso. Então, acho que esse é um ponto
fundamental a gente gastar um tempo e se comunicar bem, com clareza, tudo aquilo que a gente quer, né? Uma das questões que eu acho importante, assim, apenas como reforçar o comentário, é a questão da não terceirização da decisão médica, né? Quando você for falar de terapia intensiva, acho que é até mais importante, né? A gente costuma levar para a família a decisão. Olha, vamos dialisar, não vamos dialisar, vai transfundir, não vai transfundir. Quer dizer, a gente não pode levar essa decisão para a família. A gente tem que deixar com a decisão pronta. Se a gente entende que tem que dialisar, nós vamos levar essa decisão para a família. A família pode dizer, não, não quero. O paciente pode dizer, não, não quero. Mas essa decisão é uma decisão médica, né? Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu queria perguntar a você, talvez você já tenha passado por isso algumas vezes, se você pode comentar a questão do médico assistente. Às vezes a gente tem um médico assistente que vem de fora com uma ideia completamente diferente, que vai provocar distanásia, né? Assim, abordar isso com o médico assistente é muito delicado. Como é que você vê isso? Você pode comentar um pouquinho sobre isso, Débora? Sim, a primeira coisa que eu sempre falo, e que, se posso dar uma dica, é que você nunca deve ter uma postura com o médico assistente, mesmo que ele esteja com o pensamento na contramão da sua história, mostrando de cara que você está discordando de tudo que ele está falando. Porque isso não é nem ético, né? Ele tem o pensamento dele, e esse pensamento ele deve ser elaborado para que a gente consiga o máximo benefício do doente. Isso é gerenciar conflito. Isso é o nosso dia a dia. O médico assistente, quando ele está tomando uma conduta que não está sendo para beneficiar o doente, não é porque ele quer, é porque ele entende que ele está fazendo o melhor. Isso é o grande pulo do gato. E quando você consegue sentar com ele, eu faço isso muito, e fazê-lo pensar, ele muda de ideia. Porque você pergunta, às vezes, eu estou fazendo uma piada, mas tem vezes que dá vontade de falar assim, explica para uma criança de 5 anos, por que você quer dialisar essa pessoa que tem 103 anos e ela tem metade, entendeu? Você pergunta para ele assim, tudo bem, o potássio, né? Mas você vai construindo um raciocínio, é uma arte de você fazer a pessoa pensar. E, de repente, o cara mais vaidoso do mundo vai se pegar falando assim, então hoje a gente não vai fazer, não. Tá? A gente vai reavaliar amanhã, pode ser até que eu não faça. Tem gente que não consegue falar, não, você tem razão, realmente eu estou apegado, realmente eu não pensei. Então, assim, eu acho que a grande construção nós não somos o dono da bola, nós somos equipe que está ali como facilitador para que as coisas vão bem, não somos o protagonista do cuidado. O cuidado paliativo, ele é uma clínica que ele vem para auxiliar, e quando você entende isso, e quanto mais conhecimento técnico você tem, mais você consegue conversar com uma linguagem que não ofende o colega, porque se você bater de frente, muito provavelmente você não vai conseguir nada. Agora, pensar junto, trazer... É o objetivo do cuidado mesmo, é fazer o médico assistente pensar o eu quero, eu devo, eu posso. E o que eu estou planejando com isso? Quando você pergunta para ele, mas qual é o objetivo? Ele vai ter que falar. E ele não... Se o cara é um grande médico assistente, por mais que ele seja totalmente contra, ele sabe medicina. E aí ele vai pensar junto com você. Agora, raros casos que você não consegue, porque a pessoa não consegue nem te explicar o que ela está fazendo. Aí já é uma outra história, né? Por exemplo, eu já cheguei de médico assistente e falei assim, olha, eu não estou conseguindo convencer, e eu chamei você para me ajudar a fazer gastrostomia nesse doente. E eu olhar e falar assim, mas só vou deshospitalizar com gastrostomia. Eu olhar e falar, meu Deus, mas não tem indicação de gastrostomia. Eu pensar na hora, e eu vou convencer a família, o paciente que já não quer, e aí você começa a conversar mesmo, então, demência, né? Interessante, porque é difícil, né? Porque assim, a gente acaba que, para bancar esse processo da demência, da broncoaspiração e morte como um curso natural, mesmo a família querendo, é difícil mesmo, né? Aí o cara começa... broncoaspiração e morte como processo natural. Porque, às vezes, né, a família quer que ele coma aquela comida pela boca, só para satisfação oral. Eu falo, eu, na minha diretiva, tá lá para não me gastrostomizar. Mas aqui não é sobre mim, é sobre ele. Por que você acha tão importante que ele faça essa gastrostomia mesmo? Você sabe que tem um artigo com 3.000 casos nos Estados Unidos, caso controle, que não mudou nada, porque broncoaspirou a saliva, que... vamos mandar para casa sem gastrostomia, entendeu? É conversa. É conversa e técnica, mostrar referência, mostrar artigo e mostrar o que você acredita que seja o melhor, entendeu?
Dá um trabalho. Mas a recompensa é muito grande quando você vê que, poxa, que saiu certo, que o paciente foi beneficiado, que a família ficou satisfeita com aquilo, né? E mandar um paciente que vai broncoaspirar e morrer para casa, a gente faz muito isso. Gente, aquela coisa de todo mundo sabendo o script na mesa. Não é deixar a família, como é que vai ser, o que vai acontecer, o que a gente pode fazer, como o home care pode atuar, tudo direitinho, e aí você consegue, né? E muitas vezes de uma maneira muito tranquila. Obrigado, Débora. Tá certo, Débora. Por enquanto, tem nenhuma pergunta no chat. A gente já pode encerrar. Na próxima semana, a gente tem a nossa próxima aula, a quarta aula, a quinta aula, né? A quarta contando dessa série iniciada em fevereiro. E muito obrigado pela presença de todos. E quem precisar, essa aula também vai estar disponível na próxima semana no canal oficial do IDOR, no YouTube, a playlist do Capacita Glória, Cuidados Paliativos. Boa tarde a todos. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.